Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Vamos pensar hoje sobre Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Esse é o texto principal, mas vamos ficar aí no texto do verso 11. Perdão, do verso 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Vamos ler? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Paulo falando, né? Conheço um homem em Cristo, Paulo falando dele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Essa é a palavra-chave da mensagem de hoje, fraquezas. Verso 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Verso 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Meu querido, você vai concordar comigo que a força que possuímos como humanos é muito limitada. Não importa quantas ideias boas a gente põe em prática, quantas coisas boas, legais, implementamos. Não importa, veja bem, quantas afirmações positivas a gente declare. Não importa o quanto eu diga eu posso, eu consigo, eu vou. Nossa força nos levará só até certo ponto. Por mais que eu tenha um pensamento objetivo, por mais, é uma expressão até muito usada hoje em dia, por mais que eu mantenha o foco, a minha força vai me levar só até um certo ponto. Você pode até estar pensando assim: pastor, o senhor está me desencorajando. Mas eu espero e oro no Senhor que essas verdades, nos versículos que nós lemos agora, de 2 Coríntios, capítulo 12, venha nos ensinar
a ter a verdadeira esperança. Venha me ensinar, venha ensinar a você, venha ensinar a nós a ter o verdadeiro foco. O foco que funciona. O foco que vai além. O foco que chega lá. Você conhece bem esse texto. Aqui em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo está falando sobre um certo espinho na carne que continuamente o atormentava. Você deve estar perguntando, né? Pastor, que espinho na carne é esse? E eu vou te dizer, vou responder agora. Não sei. Não sei e ninguém sabe. Esse é um mistério, né? Há quem diga que Paulo tinha uma doença. Há quem diga que Paulo tinha problemas conjugais, porque deixava a esposa por causa de pregar. Tem até os gaiatos que dizem que o espinho na carne do Paulo era sogra, mas eu não quero falar mal da sogra de jeito nenhum, porque Deus não me deu uma sogra, me deu uma segunda mãe, e todas as sogras são abençoadas e maravilhosas. Isso é só brincadeira. Mas, voltando aqui, Paulo está falando sobre um certo espinho na carne, que o que interessa para nós nesse tal espinho na carne do Paulo é que esse espinho continuamente o atormentava. E Paulo orou, rogou, clamou 3 vezes a Deus para retirar esse espinho, para remover esse espinho. Senhor, tira esse espinho na carne. Senhor, tira esse espinho na carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E a cada vez, Deus respondia para Paulo: não, minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você. Porque Paulo, Mozart, você aí, meu querido, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí o versículo 9. Que é o nosso versículo base de hoje. E, meu querido, pensa aqui comigo, se tem alguém que pode, com a sua vida, dar exemplo de força na fraqueza, esse alguém é Paulo. Se tem alguém que pode, com a sua vida, dar exemplo de força na fraqueza, diante de tudo o que passou, esse alguém é o apóstolo Paulo. Passou por amor a Jesus, passou por amor ao Evangelho, passou por amor à pregação do Evangelho. Se você voltar à página da sua Bíblia aí, no capítulo 11 de 2 Coríntios, nós lemos o capítulo 12, versos de 1 a 10, mas se você voltar à página da sua Bíblia, você vai chegar no capítulo 11. E no capítulo 11 nós vamos encontrar a lista, ou uma lista, do que Paulo passou na fraqueza para se tornar forte. De vez em quando eu leio essa lista para me chamar a atenção e fazer com que o amor pelo Evangelho em mim cresça ainda mais. Vamos ler a lista do que Paulo passou na fraqueza para se tornar forte. 2 Coríntios 11, a partir do verso 21. Vamos ler. Olha só o que diz Paulo que ele passou. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Aí vem a lista dele. Olha o que Paulo passou na fraqueza para ser forte por amor a Jesus e ao Evangelho e à pregação do Evangelho.
a partir do verso 23. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Não foi uma, não foi duas, não foram três, foram repetidas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Interessante que ele trabalha, né? Ele termina essa lista de perigos com os falsos irmãos. Verso 27, continua a lista de sofrimento do Paulo, na fraqueza para se tornar forte. Verso 27, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Além de tudo que ele passou na carne, dentro do seu espírito, a preocupação com as igrejas. No verso 29, quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Vou repetir o verso 30. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei nas mãos dele. Termina o capítulo 11. Diante dessa lista toda de sofrimento, de fraqueza, que ele não se gloria na força, mas na fraqueza, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Como pode alguém da sua fraqueza conseguir tirar forças? Perguntar de novo. Como pode alguém da sua fraqueza conseguir tirar forças? Porque o pensamento que temos é justamente o contrário. O pensamento que as pessoas têm com relação a viver bem é que precisa ter poder. O pensamento corrente da sociedade, das pessoas hoje, é que parece que quanto mais tivermos recursos ao nosso favor, maior serão as nossas chances de vitória. Porém, o normal é que quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa própria capacidade, o que acontece é que acabamos de nos esquecendo de Deus e começamos então a nos exaltar, começamos então a achar que somos os tais, começamos então a achar que eu sou o bom, o cara. Mas com Deus, as coisas são diferentes. Os verdadeiros servos de Deus venceram sendo fracos. Paulo foi um. Cristo venceu no maior símbolo de fraqueza ao morrer naquela cruz. Nas horas de maior fraqueza,
quando sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, você e eu devemos voltarmos para Deus e nos humilhar diante dele. Veja que Paulo afirma que ele se alegrava nas fraquezas. Olha o verso 10 do capítulo 12 que nós lemos. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando Deus recusou tirar o tal espinho na carne da vida de Paulo, Deus deu essa explicação para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem aí essa lista toda de sofrimento do Paulo. E o Paulo só foi o Paulo, ou só é o Paulo que até hoje nós conhecemos, não só porque ele escreveu todas essas cartas maravilhosas, todos esses textos inspirados por Deus, mas porque o seu sofrimento, o seu amor, o seu caráter forjado através disso tudo, nos é um grande exemplo. E quando ele pede: Senhor, eu fiz tudo isso, eu passei tudo isso, e tem esse espinho que me atormenta, tem isso que me atrapalha. Senhor, ele pode até ter querido argumentar com Deus: Senhor, eu quero passar mais, eu quero fazer mais. Né? Um coração cheio do evangelho, do amor, da pregação. Paulo pode ter argumentado com Deus isso. Senhor, eu quero pregar mais, eu quero ir mais longe, eu quero fundar mais igrejas, eu quero cuidar mais das igrejas. Mas tem esse espinho na carne, Deus. Isso me atrapalha. Tira ele, Deus, para me dedicar mais. Ele pode ter argumentado com Deus isso, não é? E aí vem Deus e diz: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu imagino Paulo nessa hora, quando recebeu essa resposta de Deus. Porque, no capítulo 11 que a gente leu, Paulo já colocou ali tanta coisa que ele passou, a lista de coisas dele. E agora, então, ele pede: Senhor, eu já passei tanta coisa, tem esse espinho, tira isso aí. E Deus responde: não, minha graça te basta. 3 lições que a gente pode aprender com essa resposta de Deus ao apóstolo Paulo. Primeira lição: a graça de Deus é suficiente. Isso aí, a própria afirmação de Deus para Paulo, a gente já vê. A graça de Deus é suficiente. Porque é nas tribulações que aprendemos a depender somente da graça de Deus. O Edmund Cole, que é o autor dos livros do currículo de hombridade da Universidade da Família, do Homem ao Máximo, o Poder do Potencial, todos esses livros, ele tem essa frase, né, que ele diz assim: o sofrimento é um excelente professor. É nas tribulações que aprendemos a depender somente da graça de Deus. Nós estamos passando dias difíceis aqui. Tem gente que está passando dias mais difíceis ainda porque tem que passar com a família. Gente que não estava acostumada a conviver direto com família. Que só se via de manhã, de noite, para dormir, acabou. Final de semana cada um ia para o seu canto. Era família quase que nominal, mas no dia a dia não era. Foi isso que a gente conversou ontem com o pastor Natan. E está passando por dificuldades, por tribulações. Meu querido, a graça de Deus é suficiente. Nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos amigos não nos bastam. Nossos relacionamentos não nos bastam. Só a graça de Deus nos basta. Quando eu penso assim, que quem eu sou, como eu sou, tão mal, pecador, e Deus me resgatou. Eu estava ouvindo, antes de começar essa live, ouvindo Luiz de Carvalho, tem aqui no celular, Tocou-me, né? Aí até comentei com a Jaqueline, deu uma saudade da igreja
da década de 70, de 80, que era tão mais fácil, né? O pessoal aí dessa época vai concordar comigo, era tão mais simples. Pois bem, não podemos reclamar, estamos bem. Mas esse hino do Luiz de Carvalho, né, que ele canta, diz assim: tocou-me, de paz encheu meu coração, quando Jesus me chamou, me livrou-me da escuridão. É isso que Jesus faz, ele nos livra da escuridão. Isso já é o bastante, meu querido. A graça de Jesus, quem somos nós? E Deus vem com o seu amor, com a sua graça e nos livra da escuridão. A segunda lição. Começamos a caminhar para o final. Segunda lição. Não possuímos nenhuma força em nós mesmos. A graça de Deus nos basta. E a segunda lição. Não possuímos nenhuma força em nós mesmos. Hoje, há muitas pessoas que têm se tornado fortes, mas se tornando fortes aos seus próprios olhos. E elas se acham fortes porque têm dinheiro, ou porque são famosos, né? Hoje em dia é muito fácil ser famoso, tanto, eu costumo falar assim, tantos famosos né? É youtuber, que agora não é mais youtuber, é influencer, é artista, é político, é gente de todo lado, né? E as pessoas se acham fortes porque têm dinheiro, que são famosos, têm conforto, têm prosperidade. Esse pessoal, sabe o que está acontecendo com eles? Estão agindo exatamente como a igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse 3,17. Apocalipse 3,17 dá bem o que o pessoal pensa hoje. Diz lá: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não possuímos força em nós mesmos. A nossa força é de Deus. E a terceira lição é que a força da igreja é Jesus. E o próprio Jesus disse isso lá em João, capítulo 15, verso 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Mesmo quando nos sentimos fracos, ainda assim a força que vem do Senhor nos sustenta e nos faz superar, porque quando estou fraco é que sou forte. Então, meu amado, minha amada, se nesse tempo de pandemia, de Covid-19, de quarentena, de medo, de que será o amanhã, de como será quando voltarmos, quando acabar a quarentena e voltarmos à nossa rotina, ao nosso dia a dia, ou de medo de que você fique enfermo, de algum querido seu fique enfermo, e ficar enfermo dessa doença é terrível, porque ninguém pode ficar, você pode ter um plano de saúde particular, para ficar num quarto particular, e ninguém da sua família vai poder ficar com você vai ficar isolado lá, pode estar com um medo disso, ou medo da morte. Quando estou fraco é que sou forte. Então, nesse tempo, nesses dias difíceis, busque a Deus. Entenda que sem Jesus, você não pode fazer nada. Sem Jesus, você não chega a lugar nenhum, porque a nossa força é limitada. Pense nisso por um minuto só. Deus usou Paulo poderosamente para abençoar e influenciar a igreja do primeiro século, para pregar o evangelho em muitos países. Paulo foi o cara, na minha concepção, no meu entendimento, depois de Jesus, na história de toda a história da igreja, não tem ninguém como Paulo. É Jesus e Paulo depois. Deus usou poderosamente Paulo para abençoar e influenciar a igreja do primeiro século, pregar o evangelho em muitos países, fundar muitas igrejas, e num momento de fraqueza, Paulo clama a Deus para ajudá-lo, para socorrê-lo, para remover esse espinho, e o que Deus simplesmente responde é um alto e sonoro não.
E tem mais, essas coisas que só Deus faz com a gente, porque só Ele que pode, né? Ele não parou por aí, não. Deus disse para Paulo que quando ele estivesse se sentindo fraco, é porque o poder de Deus estava trabalhando melhor nele. Pensa nisso, meu querido. Nós precisamos ser fracos para ver o poder de Deus trabalhar mais poderosamente em nossa vida. Então não veja a fraqueza como uma barreira. Não veja a fraqueza como algo que te impeça, porque Deus a está usando para te sustentar. Deus está usando a fraqueza para te fazer crescer. A nossa força como seres humanos vai até certo ponto. Por mais focado que eu esteja, mas com a força de Deus, com Deus nos fortalecendo, com Deus nos impulsionando, com Deus nos sustentando, não há nada que não possamos suportar. Quarentena, Covid, enfermidade, dificuldade financeira, prisões, perseguições, nudez, fome, espada, frio, naufrágios, com Deus nos impulsionando, não há nada que não possamos suportar. Então, meu querido, está achando esses dias difíceis? Está difícil de te segurar, de aguentar, de suportar? Busque Jesus. Pense bem. Na vida, estamos sempre vivendo desafios. Temos sempre momentos de desafios. E quando acabam, logo já chega outro desafio. Logo chega um problema. Logo chega uma coisa que você tem que enfrentar. A vida pode ser tranquila e de paz. E de repente, sermos atingidos por um tsunami. Uma onda. Independentemente de como entramos nesses momentos de desafios, nós precisamos aprender como passar por eles bem. É contando com a ajuda de Deus, porque o que somente nós temos é insuficiente. O que somente você tem é insuficiente. O que somente eu tenho é insuficiente. Nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos que Deus nos fortaleça. Então, quando somos provados, quando temos o nosso próprio espinho na carne, nós podemos receber poder, admitindo que somos fracos, que nada podemos e clamamos por Deus. E à medida que passamos pelas duras provações de nossa vida, isso é uma oportunidade de provar a nossa fé genuína. A fé, ela precisa ser provada. A fé, ela precisa... É como um ouro, né? A fé é um tesouro de Deus. E o ouro, ele é burilado, ele é limpo para poder ficar livre das impurezas e ser aquele metal brilhoso. Assim é a fé conosco, ela precisa ser provada. E quando passamos por provações, por dias difíceis, por quarentenas, Covid e tantas coisas mais, veja esse tempo de quarentena, veja esse tempo como uma oportunidade de provar a sua fé. E entender que na fraqueza nós somos fortes. Veja esse tempo de quarentena como uma chance que Deus está te dando. Esse tempo é uma chance da força de Deus te fortalecer. E assim, o que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 4, ser uma realidade na sua vida. Você ser maduro e íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Hoje eu vou terminar com uma pequenininha historinha. Que diz assim: quando o Dr. Edward Johnson inaugurou a Igreja Memorial em Nova York, ele fez o seguinte discurso, abre aspas: o sofrimento
e o sucesso caminham juntos. Se você está sendo bem-sucedido sem sofrer, é porque outros antes de você sofreram. E se você está sofrendo sem ver o sucesso, outros, depois de você, o obterão. Bem-aventurados que choram. Eles podem ser felizes porque sabem que a dor, a aflição e a privação são as dores de parto de uma nova criação, de um mundo melhor. Eles podem ser felizes porque têm a consciência de que o supremo artista, Deus, o Senhor, o Criador, para produzir uma obra-prima digna, usa a sombra do seu pincel. Eles podem ainda se gloriar em suas lágrimas e cantar em honra da tristeza, porque sabem que na economia de Deus, se sofremos, é porque também reinaremos com Ele. Não desperdice esse tempo de quarentena. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando para você ser fortalecido por Ele. Se você está se sentindo fraco, é porque Deus está se fortalecendo. Se você está sentindo que está por cima de tudo, tem algo errado para você. Se sofremos, é porque também reinaremos com Ele. E aí você pode declarar o que o salmista diz no Salmo 28, verso 7. E eu vou terminar lendo este versículo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você seja sustentado, fortalecido por Deus nesses dias. Sua fé seja provada e aumentada e melhorada para a honra e glória do Senhor. Amém.